Bem, então, boa noite. Todas bem-vindas. Então, passo a palavra à Valesca, que vai, então, fazer a apresentação do artigo para a gente conversar depois. Então, a palavra é sua, Valesca. Você não se vê, né? Mas a apresentação tá perfeita. Tá perfeita? Tá ótimo. Tá. Então, boa noite a todas e todos, né? É um enorme prazer estar novamente aqui, participando da extensão comunitária do La Paz, agora com o tema aromaterapia, e eu agradeço ao La Paz, ao professor Nelson, à professora Renata, à professora Elaine, a Pamela, a Gabi, e a todos que também ajudam aí, que a gente nem percebe a participação, mas sabe que são todas muito importantes, né? A participação é sempre muito importante, e agradeço a presença a todos que vieram assistir. Bem, eu sou a Valesca Barbio, né? Tá, até como foi na chamada da extensão comunitária, sou biomédica, especialista em acupuntura, homeopatia, práticas integrativas e complementares pelo La Paz. Terminei a especialização em aromaterapia semestre passado. Sou Reiki Master, terapeuta floral, estou fazendo especialização em terapia floral também. E sou radiestesista genética e tradicional. E estudei outras terapias também. A minha história com a aromaterapia é recente, uns 3, 4 anos para cá. Já conhecia a aromaterapia, mas fui me apaixonando também por ela, né, pelos aromas. Gosto muito de perfumes, então por que não estudar também a aromaterapia e associar ao trabalho com as práticas integrativas e complementares, porque pela minha experiência, o resultado para uma terapia é muito legal, ela é muito eficiente. Então, fui me apaixonando e resolvi estudar uma terapia e participar da extensão comunitária com esse tema. Bem, o artigo que eu escolhi para fazer essa apresentação foi o artigo Uso da aromaterapia na prática clínica e interprofissional. Bem, esse artigo foi escolhido pelo tema em si, né? E pela maneira como eles organizaram a discussão e os resultados. Eu achei muito interessante como eles colocaram os artigos que foram usados, 18 artigos que foram usados, em uma tabela, e me chamou muita atenção, e aí eu quis entender e estudar esse artigo. Bem, esse artigo foi escrito por 10 autores, e todos os autores são da Universidade Federal do Maranhão. E como são 10, eu não procurei assim, o currículo dos 10, né? Então, eu procurei o currículo da primeira, né? Que é a doutora Débora Luana Ribeiro Pessoa. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão, mestre em Ciências da Saúde e doutora em Biotecnologia. Bem, o artigo foi publicado na revista Research Society and Development. Nossa, em inglês às vezes falha. E o editor da revista é o Dr. Ricardo Shitsukura. E essa revista é uma publicação eletrônica multidisciplinar de periodicidade mensal, e ela surgiu com a necessidade de ter uma ciência mais crítica e colaborativa. Bem, inicialmente, ela era uma publicação de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Itajubá, e em virtude do aumento do tamanho da revista, em 2020, a gestão do periódico passou a ocorrer de forma profissional pela editora CDER. E, por acaso, o editorial dessa revista é aqui em Vargem Grande Paulista. Bem, o objetivo desse artigo é identificar as funções da aromaterapia nos cuidados com a saúde, traçando um panorama de como está configurada na literatura nacional e na literatura internacional, no que diz respeito à utilização da aromaterapia como ferramenta para a redução da ansiedade e promoção de bem-estar psicológico e a contribuição no trabalho interprofissional.
Bem, o método de pesquisa escolhido, a metodologia, foi a revisão integrativa da literatura. E o artigo busca responder à pergunta de como se estabelece na literatura nacional e internacional a utilização da aromaterapia como ferramenta para a redução da ansiedade e promoção de bem-estar psicológico. Essa é a pergunta do artigo. E as bases de dados escolhidas para a pesquisa foram o Medline e a Cielo. Como critérios de inclusão à pesquisa, foram foram incluídas as pesquisas publicadas em 2009 a 2018, nos idiomas de inglês, português, espanhol, francês, e selecionadas a partir da palavra-chave ansiedade e aromaterapia e seus correlatos em inglês. Os critérios de exclusão foram os artigos publicados em datas inferiores a 2008, artigos que se repetiam nas bases de dados, artigos cujos objetivos não contemplavam essa pesquisa, artigos publicados em idiomas diferentes dos adotados, artigos de acesso restrito e documentos como editoriais, resumos, dissertações e teses. Como resultado da pesquisa nas bases de dados, foram encontrados 692 artigos potenciais para análise, dos quais 17 pertenciam à base de dados Cielo e 75 na Medline. A seleção final se constituiu de 18 artigos analisados por meio de instrumento validado nacionalmente. Bem, eu vou seguir a apresentação do artigo na ordem dos itens do próprio artigo. Bem, iniciando com a introdução. Bem, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS veio atender as diretrizes e recomendações das Conferências Nacionais de Saúde e Organização Mundial de Saúde, a OMS, e foi aprovada pelo Ministério da Saúde através da Portaria 971, de 3 de maio de 2006. Essa portaria inicialmente contemplou 5 práticas integrativas: a homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, a medicina antroposófica e o termalismo social. Aí, depois de alguns anos, entrou a portaria 849, de 27 de março de 2017. E essa portaria ela oficializou e legitimou mais 14 práticas integrativas e complementares: a arte-terapia, o reiki, a Ayurveda, a biodança, a dança circular, a meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, Shantala, terapia comunitária e a yoga. Em quase um ano depois, veio a portaria 702, de 21 de março de 2018, e foi nela que oficializou e legitimou a aromaterapia e mais 10 práticas integrativas e complementares, que foi, além da aromaterapia, a apiterapia, a bioenergética, a constelação familiar, a cromoterapia, a geoterapia, a hipnoterapia, a imposição de mãos, ozonoterapia e a terapia floral. Bem, a portaria 849 e a 702, elas visam avançar a institucionalização das PICs no SUS. Hoje, nós temos, no total, 29 práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS. Bem, aí eu trago a imagem de parte da portaria 971, de 3 de maio de 2006, que foi onde aprovou a PNPIC, né, a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Aí tem a imagem da cartilhazinha da PNPIC, né, com a política. No caso, essa daí é minha, né? Eu tenho uma dessa, essa foto foi tirada da minha. E agora eu trouxe as imagens de parte das portarias 849, de 27 de março de 2017, e da portaria 702, de 21 de março de 2018, onde foi incluída a aromaterapia como uma das práticas.
Bem, aqui nesse slide eu trago o trecho também da portaria 702, onde consta a descrição da aromaterapia. E aí eles descrevem a aromaterapia como uma prática terapêutica secular que consiste no uso intencional de concentrados voláteis extraídos de vegetais, do uso intencional de concentrados voláteis extraídos de vegetais, que são os óleos essenciais, a fim de promover ou melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. E ela descreve um pouco da história, né, do uso, e agora que a aromaterapia é reconhecida como uma prática integrativa e complementar. Bem, agora vamos para os resultados e a discussão. Bem, eu trouxe a tabela do artigo, né, com a síntese dos 18 artigos selecionados para análise, né? Bem, eu vou falar um pouquinho de cada um, para não ficar conteúdo demais, só as coisas mais importantes. E eu vou começar pelo primeiro artigo, né, o artigo 1 de Ginata, de 2010. E o objetivo é essa pesquisa foi feita com a via de administração, foi inalatória, e os óleos essenciais o óleo essencial usado foi o de lavanda. E o objetivo do artigo é investigar o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. E a conclusão que eles chegaram é que verificou-se que o óleo essencial de lavanda diminuiu o estado de ansiedade ao final de 60 dias de uso, porém de forma significativa, não significativa estatisticamente. Agora eu vou passar para o artigo 2 e vou falando um pouquinho de cada um, tá? O artigo 2 de Montebelli, 2018, o objetivo dele foi a efetividade da massagem com aromaterapia no estresse da equipe de enfermagem do centro cirúrgico, foi um estudo piloto. Bem, a massagem acaba utilizando a via de administração cutânea e também inalatória. Quando você faz a massagem, você sente o cheiro, né, do óleo essencial, né? E a conclusão desse artigo foi que a aromaterapia associada à massagem demonstrou efetividade na redução de parâmetros biofisiológicos dos profissionais da equipe de enfermagem do centro cirúrgico, e a redução foi evidenciada pela diminuição estatisticamente significativa da frequência cardíaca e da pressão arterial. Nesse artigo foi usado o óleo de lavanda. Bem, no artigo 3 de Ginata, 2010, ele teve como objetivo investigar o uso da aromaterapia na melhora da autoestima. A via de administração usada foi a inalatória, e a conclusão que eles tiveram foi que, de acordo com os objetivos propostos, verificou-se que os óleos essenciais de rosa e ylang-ylang não alteraram de forma significativa a autoestima. E agora, no artigo 4 de Domingos, de 2014, no caso, a via de administração foi a cutânea e a inalatória, e o objetivo dele foi saber o significado da massagem com aromaterapia em saúde mental. E eles tiveram como resultado que os sujeitos da pesquisa atribuíram à aromaterapia a função de favorecer o bem-estar psicológico e físico durante o período de internação, auxiliando na adaptação ao ambiente e diminuindo alguns sintomas. A intervenção com aromaterapia, ela trouxe melhoras em diversas esferas, como diminuição da ansiedade, de alguns sintomas ansiosos e do enfrentamento do transtorno mental, que foi feito com pacientes de hospital internados em hospital psiquiátrico. Aqui eu não disseram quais foram os óleos essenciais usados. Agora, o quinto artigo, de Domingos, 2015. Bem, o objetivo de artigo era verificar a massagem com aromaterapia e ver a efetividade sobre a ansiedade de usuários com transtorno de personalidade em internação psiquiátrica.
Bem, como resultado, teve a diminuição significativa da frequência cardíaca e respiratória após cada sessão de intervenção. E a intervenção de massagem com aromaterapia durante a internação psiquiátrica para paciente diagnosticado com TP demonstrou ser efetiva para a diminuição da ansiedade. Aí foi usado o óleo de lavanda e a via de administração foi a cutânea e também a inalatória. No artigo 6 de Lira, 2010, o objetivo foi verificar a eficácia da aromaterapia na redução dos níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação na área da saúde. Foi um estudo preliminar. E ele teve como conclusão, o resultado, né, que a aromaterapia mostrou-se eficaz na redução de estresse, ansiedade em estudantes na área da saúde. Os óleos essenciais que foram usados foi a lavanda, a laranja doce, ylang-ylang e o cedro. E a via de administração foi a inalatória. No artigo 7 de Gnata, de 2011, o objetivo desse artigo foi verificar como o uso do óleo essencial de lavanda e gerânio altera a percepção do estado de tensão e ansiedade. E o resultado a conclusão foi que houve maior eficácia do óleo de lavanda na diminuição da ansiedade, porém não foi estatisticamente expressivo. Esse estudo usou óleo de lavanda e de gerânio e a via de administração foi a cutânea. Agora, no artigo 8 de Parahani, 2019, o objetivo era determinar o efeito da aromaterapia nas complicações do câncer. E a conclusão desse artigo foi: a aromaterapia pode ser usada como um tratamento suplementar adequado para melhorar as complicações, embora sejam necessários mais estudos para determinar o protocolo de dosagem padrão. E aí ele completa que a aromaterapia melhora várias complicações físicas e psicológicas, embora poucos estudos tenham demonstrado que a aromaterapia não teve efeito nas reações cutâneas. Esse experimento foi feito via administração cutânea e o óleo essencial usado foi o de lavanda. Agora, no nono artigo de Gnata, 2014, o objetivo dele foi verificar se o uso do óleo essencial de ylang-ylang altera a percepção da ansiedade e da autoestima. Bem, ele fala que houve diferença significativa para os 3 grupos na variável autoestima. Mas aí na página 8, ele é descrito pelos autores que não houve alteração na percepção da autoestima, mas na percepção da ansiedade, sim, houve alterações significativas. Nesse caso, as vias de administração foi a inalatória e a cutânea, e o uso do óleo essencial foi o ylang-ylang. Estou no 9, agora vamos para o 10º. É o artigo de Ali, de 2015. Bem, esse artigo é uma revisão sistemática da literatura sobre o uso da massagem com aromaterapia. A via de administração foi a cutânea, mas eles não entraram em detalhe em qual óleo foi usado. Bem, agora vamos para o artigo 11º de Paganini, 2014. E o objetivo dele é verificar o uso da aromaterapia no combate do estresse. Esse artigo foi uma análise de fichas para verificar os óleos essenciais usados no combate do estresse. E nessa análise de fichas, foram relacionados 27 óleos essenciais capazes de proporcionar uma melhora significativa
contra o estresse, diminuindo os efeitos ocasionados no corpo humano. Mas ele ressalva que a prática tem que ser usada por um profissional qualificado e também os óleos essenciais também têm que ter qualidade. Agora, no artigo 12º de Gaeschke, 2010, que também é uma revisão sistemática da literatura, e essa verificação, essa revisão tem o objetivo de verificar a aromaterapia na redução da ansiedade, do medo e da dor no trabalho de parto. E o resultado que teve é que a dor, a ansiedade e o medo foram menores para 86% das mulheres que receberam a intervenção em relação aos resultados neonatais, e houve uma redução de admissão de bebês do grupo experimental. E a aromaterapia demonstrou ser um método que também reduz a ansiedade, além do medo, que pode influenciar positivamente nos resultados neonatais. Também não disseram quais os óleos essenciais foram usados. Agora, no 13º artigo. Bem, o artigo de Han, 2017, e o objetivo dele foi observar os efeitos da inalação do óleo essencial de bergamota na saúde mental e no bem-estar. A via de administração foi inalatória, e, como resultado, o estudo fornece evidências preliminares da eficácia e segurança da inalação do óleo essencial de bergamota no bem-estar mental, em saúde mental, como tratamento, e sugerindo que a aromaterapia com óleo essencial de bergamota pode ser um eficaz tratamento adjunto para a melhora da saúde mental e o bem-estar dos indivíduos. Bem, agora vamos para o artigo... Esse é o 14º, de Kawai, de 2017. O objetivo do artigo era avaliar os efeitos da estimulação do odor nas funções cardiorrespiratórias dinâmicas. E, como resultado, foi estabelecida uma nova abordagem para avaliar quantitativamente e com precisão os efeitos da estimulação quantitativa do odor nas funções cardiorrespiratórias e na duração do efeito. Uma coisa que é bem interessante, que na página 9 do artigo, que fala do estudo, eles comentam que, um pouquinho na 8, que os efeitos inibitórios no cérebro e nas funções... existe efeito inibitório no cérebro e nas funções nervosas autônomas, e relataram ainda que a inalação do óleo de pimenta induziu o aumento da concentração plasmática de adrenalina em comparação com o estado de repouso, enquanto a inalação do óleo de rosas causou uma diminuição na concentração de adrenalina, e concluíram que a inalação de óleos essenciais pode modular a atividade simpática. Os óleos usados foram angerona, pimenta e rosa. Agora, o 15º artigo de Johnson, 2017. Bem, o objetivo desse artigo foi o uso da aromaterapia para promover um ambiente terapêutico para enfermeiros. As vias de administração dos óleos essenciais, a via de administração foi inalatória, e eles usaram também o ambiente. E, como resultado, como conclusão, tiveram o uso de óleos essenciais entre a equipe de enfermagem pode melhorar o ambiente no local de trabalho e aumentar a satisfação do enfermeiro. No artigo 16º de Turten, 2016, é da Turquia esse artigo, ele tem como objetivo avaliar os efeitos da aromaterapia na agitação e na carga relacionadas ao cuidador em pacientes com demência moderada a grave, e foi um estudo piloto. Bem, como resultado,
a aromaterapia reduziu a agitação e os sintomas neuropsiquiátricos em pacientes com demência. Não consegui saber qual é a via de administração, nem o óleo essencial, mas o resultado foi positivo. No 17º de Lee, o objetivo foi examinar a eficácia da aromaterapia com os óleos essenciais. Com os óleos essenciais de gengibre na náusea e vômito em paciente submetido à cirurgia abdominal. Bem, a via de administração foi inalatória e o óleo essencial usado foi o de gengibre. E, como resultado, a inalação do óleo essencial de gengibre tem implicações para aliviar náuseas e vômitos no pós-operatório em pacientes submetidos à cirurgia abdominal. E no último artigo, o de Huang, 2016, o objetivo foi analisar a eficácia da aromaterapia na melhoria do desempenho do trabalho e na redução de estresse no local de trabalho. A via de administração foi inalatória e o óleo essencial usado foi o Petitgram. E, como conclusão, esse artigo trouxe que a aromaterapia, na inalação do óleo essencial de Petitgram, eu tenho que ver a pronúncia, pode melhorar o desempenho no local de trabalho. Bem, e na continuação dos resultados e na discussão, os autores vieram na sequência com a efetividade da aromaterapia. E o artigo apontou que o óleo essencial de gengibre promove a redução de náuseas e vômito após as cirurgias abdominais de grande porte. A massagem com óleo essencial de lavanda promove uma melhora no estado geral e atua na ansiedade dos pacientes com câncer. E também eficaz na depressão, em pacientes também em quimioterapia. E esses resultados correspondem com o resultado de outros estudos feitos com pacientes dialíticos, com idosos e com mulheres em trabalho de parto. Em outros estudos, o óleo essencial de rosa e ylang-ylang não alteraram de forma significativa a percepção de autoestima, mas é preciso avaliar melhor. Bem, eu acho que tem outros óleos essenciais que seriam, de repente, melhor usados, né? E outra efetividade foi que a massagem com aromaterapia em pacientes psiquiátricos internados trouxe múltiplos benefícios, diminuindo sintomas ansiosos e contribuindo com o tratamento da doença mental. E foi também constatado que a aromaterapia foi eficaz na diminuição dos níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação na área da saúde e atuou no sistema límbico via bulbo olfatório, sobre a pressão arterial e sobre o sistema nervoso central. Bem, agora sobre os mecanismos de ação da aromaterapia. Os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais ainda não são totalmente esclarecidos por meio de estudos científicos. E, bem, isso é uma realidade para a maioria das práticas integrativas e complementares. Porém, infere-se que as moléculas de óleos essenciais produzem um estímulo capaz de liberar neurotransmissores, como encefalinas e endorfinas, os quais geram um efeito analgésico e produzem uma sensação de bem-estar e relaxamento. E o óleo essencial possui linalol e o acetato de linalil entre seus constituintes químicos, que possuem a ação tranquilizante e calmante. Bem, e a aromaterapia ela depende de qual via ela é administrada, né? Quando na via inalatória, os óleos essenciais atuam enviando sinais biológicos às células receptoras nas narinas. E após serem recebidos, esses sinais são transmitidos para as partes límbicas e hipotálamo do cérebro através do bulbo olfativo. Como resposta, o sistema nervoso libera neurotransmissores capazes de favorecer ao bem-estar psicológico, físico e proporcionar a sensação de alívio. Os óleos essenciais, quando são administrados via tópica, eles penetram na pele ou na mucosa devido às suas moléculas serem pequenas
e de baixo peso molecular. São absorvidas e distribuídas pelos tecidos corporais através da corrente sanguínea. Agora, quando são administrados pela via oral, eles são ingeridos e suas moléculas penetram na mucosa intestinal e alcançam a corrente sanguínea e são distribuídas no organismo. A via oral não é recomendada no Brasil, devido ao risco de toxicidade. Então, as vias mais usadas, as vias usadas aqui são a inalatória e a via tópica. Bem, mais mecanismos de ação. Bem, alguns óleos essenciais, eles têm um efeito inibitório no cérebro e nas funções nervosas autonômicas, e na inalação de óleo essencial pode modular a atividade simpática. Alguns estudos comprovaram que os óleos essenciais apresentam efeitos antimicrobianos por sua atuação na estrutura da parede celular do micro-organismo, desnaturando e coagulando proteínas. Dos artigos científicos utilizados nesse estudo, apenas 6 deram ênfase e citaram a fisiologia dos óleos essenciais na prática terapêutica, ficando clara a necessidade de desenvolvimento de novas investigações e estudos com foco na busca de evidências científicas que comprovam o mecanismo de ação da aromaterapia. Bem, lá no artigo eles colocaram como tipos de aromaterapia e sua aplicabilidade. E aí os tipos de aromaterapia que foi verificado nos artigos científicos foram os feitos pela via cutânea e inalatória e através da massagem por alisamento, que foi a via cutânea, que também tem a inalatória, porque você, quando está recebendo a massagem, você sente o cheiro, né, do óleo essencial, sente o óleo essencial, né, pela via olfatória. Bem, agora, patologias em que a aromaterapia se configura como prática eficaz. Bem, de acordo com o artigo, a aromaterapia ela atua na redução do estresse, na melhoria do desempenho no trabalho, no alívio de náuseas e vômitos, na recuperação do pós-operatório, redução de agitação, de sintomas psiquiátricos e de sintomas ansiosos em pacientes com demência, redução da dor, do medo e da ansiedade durante o trabalho de parto. E a melhora várias na complicações físicas, melhora várias complicações físicas e psicológicas do paciente com câncer. Bem, essa conclusão eu tirei como está no artigo, né, que eles comentam que as práticas integrativas e complementares, onde a aromaterapia está inserida, contribuiu sensivelmente com a qualidade de vida da população, buscando a visão holística e integral do indivíduo e como essa abordagem pode colaborar com a prevenção e tratamento de doenças. Aí ele cita, né, a educação interprofissional em saúde, com suas competências colaborativas na atenção de saúde, visando trabalho em equipe, pode lançar mão da aromaterapia para a prestação de orientação e acompanhamento de indivíduos que necessitam ampliar o bem-estar geral. Aí vale ressaltar que eles têm que ser capacitados, tal, e sobre os fundamentos do trabalho interprofissional. Bem, o que eu... Opa, apertei errado. Bem, o que agora o que eu vou fazer é dar minha opinião sobre o que eu achei do artigo, né? Bem, eu gostei da forma como ele apresentou os artigos que foram selecionados para o estudo, né? Achei muito interessante ele colocar em tabelas. Agora, eu achei que eles não exploraram muito essa parte da interprofissionalidade. Achei que eles só mencionaram um pouco na página 3 e na conclusão, mas eles não elaboraram muito sobre isso. Eu até fiquei um pouco frustrada com o artigo, porque eu reparei que tinham muitas informações repetidas ao longo dele, e algumas informações que não batiam com o que estava na tabela do resumo, do resumo, né, da síntese dos artigos, com o que estava no desenvolvimento da discussão.
como eu acho que talvez como ele tenha sido feito por muitas pessoas, talvez cada um tenha feito um pedacinho ou então foram reduzir o tamanho do trabalho para caber no artigo. Eu achei que ficou... Eu li, mas às vezes eu tive que ler várias vezes, porque não tinha uma fluidez na escrita, então eu senti falta disso. Então, no final, eu acabei ficando um pouco decepcionada com o artigo, mas gostei de aprender uma nova forma de apresentar uma síntese dos trabalhos escolhidos para análise. E obrigada por assistirem o trabalho. Agora eu vejo. E agora eu abro para discussão, para vocês que também leram o artigo, o que acharam. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu fiquei calado para o povo falar, né? Fala, eu falo. Primeiro de tudo, eu queria te dar os parabéns pela sua ótima apresentação. Acho que você conseguiu assim, decifrar o artigo, sabe? Foi super bom, Valesca, super, super bom mesmo. Quem não leu o artigo entendeu, tá claro. E gostei muito da sua, no final, da sua avaliação crítica em torno da produção, né? De fato, é importante isso, porque, assim, as revistas que são mais conhecidas, elas acabam tendo critérios de publicação mais endurecidos, vamos assim dizer. Então, possivelmente, essas falhas que você identificou no artigo, e a sua hipótese faz muito sentido, de que muitas pessoas fizeram, e possivelmente cada uma fez um pedaço, e na hora de juntar, eram muitos pedaços, e além disso, deve ter ficado muito grande, tinha que cortar, enfim, tudo isso que você falou, né? Então, eu acho que você fez uma leitura muito correta do artigo. E gostei que você também conseguiu fazer, assim, para nós, uma síntese dos 18 artigos que eles encontraram, né? Com que eles trabalharam. E é uma literatura recente, né? Então, eu queria te perguntar, assim, como que você tem alguma experiência na aplicação da aromaterapia? Você, em algum momento, já trabalhou com isso? Você tem essa experiência? Então, a minha formação em aromaterapia é recente, eu terminei no Ué? semestre... Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Então, não é só eu, tio. Espera aí que eu vou sair e entrar de novo, espera aí. Volta e meia acontece isso, né? É sempre com ele. É sempre com o professor. Tá me ouvindo? Me ouve? Ah, não, é que... pera, desculpa. Peraí. Assim, pode falar agora que eu te ouço. Então, minha formação em aromaterapia é recente, eu terminei a especialização agora em junho, mas eu já durante a especialização eu fiz o uso um uso mais doméstico, né? A minha mãe com problema de demência, eu fiz muito uso da lavanda,
Eu uso, gosto muito da lavanda francesa, porque o aroma é maravilhoso. Eu gosto bastante do Ylang Ylang, do Vetiver, de alguns, por exemplo, Immortelia já eu faço uso para a parte da estética, mas por exemplo, o óleo de lavanda, pouca experiência que eu tenho, ele é muito eficiente para tranquilizar, para acalmar, para uma noite de sono tranquila. Mesmo a minha mãe, quando eu fazia a aromaterapia, eu conseguia fazer no quarto dela, que era ela e mais 2 idosos, e quando elas faziam, né, porque eu dependia também da profissional que estava junto, a noite era tranquila, porque a minha mãe tinha um quadro de gritar a noite inteira. Então, quando elas faziam, elas lembravam que eu tinha dado para elas um blend, eu tinha mandado o óleo essencial de lavanda, a noite era mais tranquila. Então, eu tenho essa pouca experiência em casa, na casa de idosos que minha mãe ficava, com os outros que estavam ali no ambiente. Às vezes elas colocavam quando estava muito agitado, que, por exemplo, tem o efeito sundown, né, que vai anoitecendo, vai começando a cair a luz, eles começam a ficar muito agitados. E a lavanda tranquilizava, quando elas faziam uso da lavanda, tranquilizava. Valesca, e aí uma questão para você, mas para todo mundo, de fato. Vocês consideram, você, Valesca e todo mundo, vocês consideram que a aromaterapia é uma prática não medicamentosa? Ou ela é medicamentosa? Pode falar, Alice. Posso? Então, eu acho que é complicado, principalmente pela questão da interação medicamentosa. Não digo nem pela questão dela ser uma medicação, mas a interação dela com medicações alopáticas. Essa é que é uma das preocupações. O PET-gram não é ideal que você tome nenhuma medicação, nem mesmo aspirina, porque ele vai fazer interação e vai dar problema. Então, hoje, quando eu vejo a divulgação de que é só comprar um óleo e usar, é muito perigoso, porque você não vem no rótulo te dizendo, olha, não toma isso, não use se você estiver tomando tal medicação. Então, essas interações é que estão causando os problemas. Eu acho que trabalhar a interação medicamentosa, a intoxicação por interação medicamentosa, eu acho que seria um fator primordial hoje para a gente deixar de banalizar. Porque até mesmo o chá, se ele for banalizado, ele se torna uma medicação errada. E os próprios óleos essenciais, eles são tóxicos, né? Sim, existe alguns são tóxicos, né? Não a maioria, mas alguns são tóxicos. Sim, eu já vi ensinando a usar óleo de alho, e o óleo essencial de alho, a concentração dele tem que ser menos 0,5. Entendeu? E a pessoa mandando colocar 3 gotas na alimentação. É complicado. É complicado. E o de canela, que é tão simples, né? Canela, orégano, eles são cáusticos para a pele, né? Então não podem ser passados direto na pele, né? Os cítricos, você tem que tomar cuidado com a exposição solar, né? Porque você não pode tomar sol de 6 a 12 horas. Tem manchas na pele. Mas tem os livros furano-culmarinas que você consegue utilizar, né? Agora, eu acho que a gente colocar, né? Eu colocar assim, mas isso é uma coisa que eu como. Eu como canela, eu uso cravo. Só que tem que entender que a concentração é muito grande.
Uma gota, eu li num estudo uma vez que uma gota do óleo essencial de limão siciliano tem mais de 55 sumos de limão siciliano. Uma gota. A concentração química ali dentro. Então, é algo a pensar. Né? Então, eu não vejo que o óleo seja um medicamento. Um medicamento não, seja um remédio nesse sentido. Mas a interação medicamentosa é uma cautela muito grande que devemos ter, como profissionais, como usuários. Eu acho que tem que pensar também que eles são componentes químicos, né? Que eles vão entrar via cutânea, na corrente sanguínea. E como é que eles vão ser metabolizados e como é que vai ser a excreção deles? Como é que está o fígado? Como é que está o rim? Como é que vai ser a metabolização desses óleos essenciais? Porque eles vão ter que sair de alguma maneira, né? E tem óleos que são hepatotóxicos. São hepatotóxicos. Tem óleo que eles já são hepatotóxicos por si só. E a maior parte do metabolismo é pelo fígado, né? E a excreção pelo rim, né? Sim, ele entra na corrente sanguínea e são metabolizados uma boa parte no fígado, nas vias urinárias. Quer falar, Milene? Eu quero. Eu para mim, assim, no meu ponto de vista, é um medicamento. A diferença é que ele é natural, mesmo porque a gente tem muitos medicamentos que são tirados, né, desses óleos essenciais, né? O Vic é um, né? Então, eles, para mim, são medicamentos, são moléculas químicas que precisam ter muito estudo, cuidado com o uso. Existe a interação, então tem que ter muito estudo, cuidado para usar sim, e a diferença é que a gente pode falar que é natural, mas não é porque é natural que a gente não tem que usar sem cuidado. Eu já passei uma situação com óleo de manjerona, eu usei numa massagem, e quer dizer, eu estava fazendo a massagem, então eu além de absorver pela pele, eu estava inalando. E eu cheguei na metade da massagem, eu quase desmaiei em cima da pessoa, porque aquilo abaixou minha pressão, eu comecei a passar mal, suando, e aquilo foi muito estranho para mim, porque a gente que usa, eu não uso luva, né? Então, é muito difícil para a gente, porque, por exemplo, se eu fizer umas 3 massagens, cada uma eu usar um óleo, para mim vai ser terrível, porque eu vou estar absorvendo tudo. E a manjerona, para mim, foi horrível. Eu nunca mais usei ela desse jeito. Se eu precisar usar, eu vou usar de uma forma diferente, que eu não tenha tanto contato, porque para mim foi bem desagradável. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. Eu acho, eu tenho falado, né, existe um certo convite, vamos assim chamar, de quem está discutindo as evidências, né? Existe um certo convite para que se produzam evidências, ou para que nós produzamos evidências sobre as práticas não medicamentosas. Mas eu acho que essa é uma preocupação que a gente, de fato, tem que ter todo o tempo, né? Que o natural, acho que a gente precisa desmontar essa armadilha, né? Que é o natural não faz mal. Engano, né? Engano. Porque se a gente pensar, de fato, o óleo essencial, a gente pode fazer ele de maneira, aspas, caseira, a extração dele. Mas ele é um processo industrial. A maior parte dos óleos essenciais são industrializados, eles resultam de processos químicos de extração desse óleo, né? Então, quer dizer, ele é um produto próximo da indústria farmacêutica, né? Quer dizer,
Ele não é um medicamento industrializado que mistura diferentes moléculas, né, na preparação do medicamento, mas ele é um extrato de planta, né, ou de plantas, e esse extrato tem uma concentração de moléculas grandes, de princípios ativos importantes, né, e que efetivamente o fato de ter princípio ativo vai fazer essa coação, né, a ação conjunta com outros princípios, né? Então, eu acho realmente uma questão importante. E aí a gente cai naquela situação que nós já conversamos muitas vezes, né, gente, que o conceito, né, de prática integrativa e complementar é um essencialismo estratégico, né? Quer dizer, o que tem mais comum nas 29 práticas são diferenças, né? Então, assim, é uma unidade na diversidade. E a gente precisa ter muito claro para não fazer confusões em torno desses usos e suas diferenças, né? Diga, Rê. Eu não sou conhecedora da aromaterapia, já queria falar isso logo de cara, mas eu estudei muitas plantas medicinais no meu doutorado, que eu fiz com o Nelson, para quem não me conhece, né? E sempre, assim, me chamou muita atenção na planta medicinal que os estudos, eles vão abordar muito mais o princípio ativo e esquecer um pouco a parte energética das plantas, né? Então, assim, eu pensei isso aqui também, né, como diferentes formas de entender uma ação, e não sei como isso é assim, como tem sido vivido isso na aromaterapia, mas, por exemplo, eu vejo que nos artigos, né, claro, se a gente pensar numa revista, pode ser que seja muito focada em princípio ativo, né, e a ação é só relacionada a isso. Também penso que talvez exista uma correlação maior com essa parte científica, porque são princípios ativos muito concentrados. Então, existe um cuidado maior em relação a isso, a toxicidade. Mas, assim, eu vejo pouco, posso estar enganada, tá? Uma visão mais, assim, de perceber a energia que está aí da planta, né? Porque é claro que se a gente faz uma coisa que vai extrair uma grande quantidade de princípio ativo, também existe uma concentração energética, né? Então, eu não estou perguntando mesmo e levantando essa questão, Nelson, nem sei se dá tempo, se está tudo bem, porque eu acho que é uma coisa que me chama atenção, né, na aromaterapia. Diga, Alessandra. Então, a Renata começou a falar e durante a apresentação eu fiquei pensando sobre isso, sobre a psicoaromaterapia. Você não vê os trabalhos abordarem, né, a relação individual que aquele óleo vai ter para cada um. Porque quando a gente está trabalhando com os óleos essenciais, ele vai ter interação com a química do óleo essencial, componente químico. Mas ele também vai ter a interação com as nossas emoções. Tempo desse atrás, conversando com uma colega, ela falou comigo que não gosta do óleo essencial de laranja. Eu falei assim, desculpa, vou te fazer uma pergunta, mas só responde se você quiser. Como foi sua infância? O óleo essencial de laranja está relacionado totalmente à infância. Ela assim, péssima. Eu falei assim, então você nunca vai gostar do laranja. Para gostar do laranja, ela vai ter que trabalhar isso. Então, uma das coisas, até eu fico pensando sobre o trabalho, Nelson, sobre o TCC, e a máquina quer voar, gente, só Jesus. Desculpa pelo barulho, mas eu estou aproveitando o sol. Então, eu falei sobre isso com ela, porque para isso a gente tem que trabalhar junto com um profissional da psicologia. Porque entra um pouco no que a Renata falou sobre as vibrações que esse óleo vai trazer. Né? O que ele vai trazer individualmente para mim? Qual vai ser a emoção que ele vai trazer? Aí ela falou assim, também não gosto do eucalipto. Eu falei assim, o eucalipto na psicoaromaterapia, ele trabalha
as emoções reprimidas, emoções guardadas. Então, ou seja, tudo a ver. Ela não gosta da infância. Então, ao trabalhar, uma coisa que eu observo nos artigos, nas pesquisas, é não ter muito sobre essa psicoaromaterapia. Ou quando tem, é um estudo que ele pega aquele assunto, digamos, quero saber se ele vai relaxar, mas não fala o que ele desenvolveu naquela pessoa. É igual quando ela falou sobre a questão do óleo de ylang-ylang e de rosas, sobre o relaxamento. Teria que ser levantada a questão da idade, porque o óleo de ylang-ylang, de rosas, ele também é um repositor hormonal. Então, não é ideal você utilizar em pessoas mais novas. Foi falado sobre essa idade, qual o nível de idade das pessoas utilizando esse óleo, qual foi a experimentação de cada um, o que cada um sentiu, a percepção do óleo individual. Porque por mais que o que me chama a atenção na prática integrativa da aromaterapia é a percepção individual que aquele óleo vai trazer. Claro que temos que pensar um óleo que ele vai ter um cânfora, ele pode aumentar minha pressão. Então, se eu já tiver hipertensão, não é ideal que eu utilize esse material. Eu estou falando mais na aromaterapia clínica e da fisiologia mesmo. Mas eu acho que falta ainda muita questão do psicológico, como vai ser essa questão individual para cada um. Já te passo, Milene. Tá. Elisângela. Bom, eu acho que eu ia pegar o gancho mesmo, tanto da doutora Renata como da Alessandra, que é o quanto tem essa individualidade diante de um óleo essencial. Mas a provocação é muito mais além. Por que a gente não faz, né, a olfatoterapia, que é buscar a sinergia mesmo que está envolvida nas plantas, para a gente trabalhar essas questões emocionais, porque o olfato está diretamente realmente ligado às memórias. Então, a gente usa, né? Agora eu vou até perguntar para vocês, será que a gente aqui não usa tanto, é uma questão tão comercial? A gente encaixa o óleo de lavanda para todo mundo como calmante, que é isso que foi ensinado, e a gente esquece a experiência da pessoa com, né, um cheiro de uma lavanda, uma questão que ela teve. A gente tira, né, quando eu uso somente o óleo essencial, eu tiro toda essa energia da planta, e aí eu deixo espaço para não fazer a verdadeira terapia olfativa, que é essa energia das plantas, mas respeitando a história da pessoa. E eu vejo muito um marketing agressivo aqui no Brasil. São empresas crescendo cada vez mais, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado por propagandas. Então, será que ela não está fazendo a mesma coisa que a indústria farmacêutica? Indo nesse marketing, nesse consumismo e esquecendo de toda a técnica terapêutica que era para ser ali colocado, né? Então, acho que seria mais ou menos nesse caminho. E eu estou tendo o privilégio agora de fazer o curso da Vanessa, que é a olfatoterapia, né? E aí a gente trabalhou muito mesmo nessa versão, em questão de odores, e não somente trabalhar o óleo essencial. Existem linhas de estudo da aromaterapia que elas visam também a personalidade da pessoa, o emocional, se ela é uma pessoa mais detalhista, se ela não é. Então, tem várias linhas da aromaterapia e tem essa parte do que visa mais o psicológico, a personalidade. Então, não é só a parte química, que nesse artigo ele só falava da parte química, e todos os outros só falavam disso. Mas existe a parte que visa também ao energético, né? E aí a interpretação depende da linha que você vai. Por exemplo, se você vai pela MTC, a Ayurvédica, e depende de qual linha que você segue para ver, porque os óleos essenciais, eles atuam diretamente no fluxo de energia também. Mas aí é outra linha, são outras linhas da aromaterapia, que realmente não são contempladas nos estudos científicos. Ninguém para ver isso, né? Mas tem esse estudo também.
Diga, Milene. Uma coisa que eu ouvi na aula de aroma que a gente teve, que eu achei muito, muito interessante, é que você pode trabalhar das duas formas. Então, você faz uma super ficha de avaliação, você sabe quais as moléculas que você vai ter que trabalhar com aquela pessoa. Então, por exemplo, vou ter que trabalhar com geraniol. Quais os óleos essenciais vão ter mais concentração do geraniol? Então, você separa alguns óleos que vai ter uma concentração maior daquele princípio, que é o que você vai ter que usar com aquela pessoa. E aí você vai oferecer para o teu interagente e ele vai escolher, ou ela vai escolher qual que ela gosta mais. Então, você está trabalhando das duas formas. Você está trabalhando de uma forma medicamentosa, que você está pensando só na molécula, e de uma forma da psicoaromaterapia, porque a pessoa vai escolher qual que é aquele aroma que vai ser melhor para ela. Então, no meu ponto de vista, seria um tratamento ideal. Então, você fazer uma super ficha de avaliação, você já saber quais as moléculas, ou qual a molécula que você vai querer trabalhar, e oferecer. Porque, realmente, por exemplo, a lavanda, tem gente que ama e tem gente que odeia a lavanda. E mesmo a francesa, tem gente que não tem, assim, esse relaxamento como a maioria das pessoas tem. Então, tem algumas interações diferentes que acontecem. Então, a gente dá essa escolha para o interagente é importante também. E Por isso auxiliar que as tem duas, né? o teste olfatório, né? O teste olfativo, né? Você separa de acordo com o que você quer, com os princípios químicos, com que como ele vai atuar, e você deixa o paciente ou o interagente entrar em contato com eles e olha, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu me sinto bem, esse não, dentre aqueles que têm os mesmos princípios, né? Por isso que eu acho muito importante o conhecimento dos óleos, quais as moléculas que ele tem, porque a gente vai oferecer aquilo que tem a ver mais ou menos com o que ele vai precisar, mas quem vai fechar, bater o martelo, vai ser a pessoa, né? E eu também concordo com a Elisângela, né? Hoje em dia, lógico que caiu no sistema, né? Então, é aquela coisa de vender a qualquer custo, de qualquer jeito, com alta dosagens, que eu sou contra, e inclusive para tomar, eu acho assim horrível. Tem algumas marcas que eu me recuso a comprar por causa disso, porque eu não quero fazer parte disso. Então, tem isso que não tem jeito, né? Eu não compro nenhuma delas, eu compro de uma indústria química que importa, e quando eu compro o óleo essencial, ele vem com um laudo técnico dizendo de cada óleo essencial que eu compro tem um laudo técnico, né? Então eu sei exatamente quais são as concentrações que vem neles, né? E não tem marca nenhuma, né? E foi uma coisa que melhor. E o preço é muito melhor também, né? Então a professora que deu aula para gente, olha, me caiu uma ficha. Por que a gente não dá oportunidade para as pequenas produções e as nossas também? Então, você já está matando vários coelhos ali, né? Ou não, né? Deixando viver. Você está dando chance para um agricultor ali menor, uma agricultura familiar, e você já está ajudando ele também. Então, eu achei maravilhosa essa colocação que ela colocou, que ela pôs na aula, né? Diga, Gabi. Professora, eu queria falar a respeito da sua fala, das práticas integrativas terem como forma de união a diferença, né? Mas eu acho que é possível unir, por exemplo, nas minhas práticas de yoga, quando eu quero eu desenhei uma prática relaxante, né? Trabalhar bastante a energia lunar e aquietamento, eu uso a lavanda como uma fonte de alcance para isso. Então, eu pergunto no início, por exemplo, da prática, antes da gente começar a fazer a meditação inicial, se alguém deseja, né, colocar um pinguinho de lavanda nas mãos, e aí o pranayama feito, a respiração inicial da prática, é com a lavanda. Então, a gente está trabalhando o pranayama e estamos fazendo a aromaterapia junto. Então, não tenho conhecimento profundo, né?
mas a lavanda é uma que eu recorro para unir forças, e eu vejo o resultado que elas alcançam o relaxamento e a introspecção que eu desejo, elas já começam já mergulhando mais intensivamente com isso, através da lavanda. Então, dá para a gente ir unindo saberes, né? Perfeito, Alê? Então, é igual a Valesca está falando sobre a. Esse que é milênio. Sobre estudo afetivo, né? A pessoa ter a percepção e escolher quais olhos ela vai usar, qual que ela gosta, qual que ela não gosta. Mas aí eu posso estar batendo na mesma tecla, mas às vezes eu bato na mesma tecla. Mas, assim, eu não gosto por quê? Não gosto porque te remete a um problema que tem que ser tratado, no qual você não quer olhar? Ou não gosta porque realmente aquele aroma não caiu bem? Eu acho que o olhar que o aromaterapeuta tem que ter é esse. Por que não gosta? A pergunta a fazer dentro de uma exploração aromática, junto com o cliente, paciente, seria, eu penso, meu modo de pensar seria essa. Por quê? O que te trouxe? O que esse óleo te trouxe que te incomodou? Sabe? Ter esse olhar do sensível. Porque ali a gente não vai estar falando sobre a química global, mas sim a química pessoal. O que aquele aroma trouxe para mim, para o meu sentimento, para a minha vivência, que fez eu não... que eu olhar para ele e falar assim, não quero. Não quero porque eu não gosto. É igual o caso. Meu esposo me falou assim, falo que eu não gosto de rúcula. Ele falou assim, não, você não tem nada a ver, rúcula é maravilhoso. Fomos no japonês, peguei uma peça, tinha rúcula. Você, amor, tem rúcula? Ele, amor, não tem? Tem. Aí eu fui e perguntei, tem rúcula? Ele falou, tem. Eu perguntei ao chefe, né? Ele disse, tem. Assim, porque eu realmente não gosto nem do cheiro, nem do sabor de rúcula. Então, eu identifiquei ali um pequeno pedaço. Então, é o meu paladar. Agora, no meu sentimento, o que será? O que isso gera? O que isso transforma em mim que faz eu não aceitar aquele aroma para aquele tratamento? Acho que é um ponto a ser abordado também durante uma consulta aromática. Ale, eu quero fazer 3 comentários. O que você traz aí é assim, uma linda linha de pesquisa, né, de uma sociologia das ausências e das emergências, né? Quando eu gosto de um aroma, muitas vezes eu também não sei explicar por que é que eu gosto, né? Assim como eu não sei explicar por que é que eu não gosto e vou ter que investigar, eu também não sei explicar por que é que eu gosto. E além do mais, um outro horizonte que é introduzir outros aromas para que, né, numa sociologia da emergência, né? O que a gente constrói com novos aromas, né? Então eu fico pensando porque eu sinto assim que a gente está numa encruzilhada mesmo, sabe? Até onde eu consegui, né, perceber, todos os artigos que os autoras do artigo analisado pela Valesca, os artigos que eles fizeram a revisão, a gente poderia enquadrar numa pesquisa complementar. Eles estão em busca de achar uma associação do uso de um determinado aroma para determinada causa. Então, eu uso tal coisa para disparar tal efeito. Então, é uma pesquisa de causa e efeito, né? E uma pesquisa fundamentalmente complementar, porque ela está no micro. Além dos absurdos de falar da aromaterapia sem falar de que óleo está se falando, né? Quer dizer, um genérico que causa dano, né? Isso era muito comum, hoje é um pouco menos, na pesquisa com yoga.
Hoje as pessoas situam um pouco melhor qual prática do yoga estamos falando, né? Então, eu me sinto muito desafiado como fazer a pesquisa com, por exemplo, aromaterapia, nessa multidimensionalidade do aroma, né? Porque aqui eles estão fazendo uma relação do uso com determinada fisiologia corporal, tá certo? Eles estão associando os usos à fisiologia, né? Alteração da fisiologia, não sei o quê. Bom, então eu acho que me desafia muito. Os 18 artigos que eles analisaram são artigos de uma perspectiva complementar, de uma metodologia complementar, né? E aí, vendo a Mariana aqui, a Mariana e o seu cachorro, eu fiquei pensando, porque a Mariana é arquiteta, tem uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas eu tenho um amigo arquiteto que ele construía e vendia casas. E ele me dizia assim, Nelson, quando eu quero vender a casa, e eu sei que é uma família que vai na casa, eu ponho um pão para assar. O cheiro do pão na casa, quando é uma família, mexe profundamente com as emoções das pessoas que estão olhando aquela casa. Eu não sei se isso procede ou não, mas ele tinha essa prática, né? Quer dizer, ele não só aromatizava o ambiente, ele construía sentidos, né, assim, que extrapolavam aquele aroma, né? Mariana, você sabe disso? Diga, Gabi. Já te passo, Mariana. Isso é verídico, não sei se é para vender a casa. Ah, Mas isso me fez abandonar um curso de neuromarketing que eu fui fazer, onde é muito manipulado os aromas, por exemplo, a padaria. Não tem pão feitinho na hora. São aromas lançados na loja para te estimular o tempo todo. É um E isso marketing olfativo, é calculado. Na hora que é eu vi calculado. um absurdo, horários de pico, cada horário é uma fragrância que libera na loja, que vai te estimular a comprar mais, então consumir mais. Na hora que eu fiquei sabendo disso, eu larguei assim de primeira o negócio, porque eu falei, Jesus, né? Então o buraco é mais embaixo. diga, Mariana. Oi, gente. Oi, Nelson. Olha, gente, essa cachorra eu conheci hoje. Eu estou numa pousada em Peruíbe e a cachorra está grudada em mim. Eu desconheço, mas eu acho que faz muito sentido esse cheiro de aconchego, né? Da cozinha, do pão. No começo do ano, eu passei por um processo de visitar casas para mudar e não passei por essa questão do pão, mas os cheiros influenciam, sim. Além de todas as outras coisas mais óbvias. Diga, Milene. É o marketing olfativo, né? É estudo para isso, né? O pessoal já... Eu lembro de uma loja que acho que nem existe mais, tinha no Galeria Chocolate, era uma loja de roupa. Gente, eu lembro o cheiro dessa loja até hoje, que era maravilhoso. Então tem alguns cheiros que são muito marcantes, né? E eles usam esse lado psicológico para a gente consumir, não tem jeito, né? Até com roupa, olha, que não tem nada a ver com comida. Comida já, né? Mas até com roupa, porque aquele cheiro dá vontade de você comprar aquela roupa, né? Era bem assim que eu me sentia. Diga, Karina. Sobre cheiro de roupa, vocês estão me ouvindo? Então,
Tem uma marca, né? Não vou falar aqui, né? Mas tem uma marca que é maravilhoso o cheiro. Realmente, você passa dentro do shopping, você quer comprar. Né? Acho que a Melina deve estar falando dessa marca, que inclusive os vestidos são caríssimos, mas as pessoas compram por causa do cheiro, né? Eu sou uma delas. E em relação a sobre cheiro, né? Eu vou contar até uma experiência minha aqui, tá? Às vezes, uma aromaterapia, vamos supor, eu estou estudando, então eu coloco ali um aromatizador, eu coloco dentro ali, né, bem pouquinho mesmo, aí eu ponho uma quantidade, uma gotinha ali, né, e deixo ele, como que eu posso dizer, o cheiro, soltando, né, e isso me ajuda muito. E em relação ao dava aula de dança, né, de dança do ventre, e todos os lugares que eu dava aula de dança, sempre tinha cheiro de incenso. Todos. E até os nossos chales, os nossos, né, as nossas coisas cheiravam incenso, porque a gente enrolava até incenso, né? Então, porque o cheiro era atrativo. Depois, quando eu vim dar aula na minha casa, né, eu tinha o meu espaço, eu comecei a acender incenso, e as alunas adoravam, porque fazia parte. Então, eu acho que o cheiro, né, o aroma, faz toda a diferença. Só que tem que usar com cuidado, né? Eu não sei, eu assisti tudo, mas eu não sei se vocês comentaram, se eu perdi alguma parte, em relação à quantidade. Porque eu leio bastante sobre aromaterapia, as meninas sabem que eu adoro ler, né? Eu falo, tem PDF aí, me manda. E aí eu tava lendo e tudo, e teve uma vez eu tava no salão e escutei a moça falando assim: nossa, eu passei mal com óleo essencial de lavanda. Daí eu falei assim, mas o que que você fez? Ela falou assim, eu peguei várias gotas, tipo, virei o vidro na mão e fiquei passando com creme. Eu falei assim, espera um pouco, tem quantidade certa. Eu falei, se você não se deu bem, é porque alguma coisa errada você fez, você usou muito. Aí outro dia eu também tava com vidrinho na bolsa, né, lá no salão, e a pessoa tava com rinite, ainda eu mostrei pra ela, eu falei, olha, esse óleo aqui é muito bom, eu uso quando eu tenho e tal, mas tem que usar com cuidado, né, não é pra pôr um monte na mão, não. Porque a pessoa não tem, perde um pouco, acha que porque é natural, eu vou usar quanto eu quiser, foi o que o professor comentou, né? Então a pessoa às vezes acha que é natural e quer usar um monte. Então a gente acaba tendo essas experiências e acabam compartilhando com as pessoas, né? Que existe quantidade certa, que nem a Milena falou, tava fazendo massagem lá, né? Passei mal, não foi isso? Então, assim, às vezes é a quantidade que a gente utiliza, né? Não é nem, às vezes, porque é de manjericão, porque é disso, é por conta da quantidade. Então, tem que saber dosar direitinho, que é como se fosse um remédio, né? Se não devesse fazer bem, faz mal, porque a pessoa fica usando em excesso, achando que é porque é natural, né? É igual o chá, né? Planta que foi falado aí. Então, eu acho que tudo tem que ter uma coerência, né? Karina, só falando, eu fiz uma diluição de 2%, foi bem pouquinho mesmo. A gente Sim. usa até 3%, mas eu tive muito contato com ele, porque eu estava respirando, né, inalando e tocando. Então, o que eu aprendi agora é que, em vez de eu fazer, por exemplo, o corpo todo e ficar 1 hora ali em contato com ele, eu aplicar, por exemplo, só no pé da pessoa, e aí eu posso até usar uma luva. Então, mesmo em baixa diluição, assim, a gente corre o risco também, né? Sim, mesmo porque eu coloco aqui, um pouco até longe de mim o aromatizador, por conta do cheiro, mesmo assim fica forte. Então eu ponho um pouquinho só, mas eu ponho um pouco longe de mim, é mais afastado para ele correr pelo ambiente. Diga, Alessandra. Então, eu tive uma experiência, não direta, né, mas indireta, através de uma cliente que chegou para fazer fechar um pacote de drenagem linfática, e a gente fez anamnese com ela, ela falou comigo que tinha alergia a antibiótico. Ela tinha um grau muito grande de alergia a antibiótico. Eu anotei na anamnese e começamos a conversar. Isso foi ano passado. E durante a anamnese também perguntei a ela sobre a questão de filhos. Ela falou assim, tá difícil, a gente quase não está tendo relacionamento. Aí eu falei assim, mas por quê? Vocês são tão jovens, tão novos, né? Ela falou assim, a gente chega tão cansado, aí a gente deita. Aí, para relaxar, eu pego lavanda e coloco no travesseiro, não sei o quê. Eu falei assim, cara, lavanda é anafrodisíaco. Não vai ter mesmo, não vai ter vontade para nada.
O lavanda, ele é altamente relaxante e ele é afrodisíaco. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Aí, nisso, ela já tinha acabado a anamnese, fomos dirigindo para a maca. Eu comecei, né, falando mais sobre a questão do curso que eu estou fazendo, terminando bem com a graça de Deus. E ela falou comigo que ela gostava muito das coisas naturais. Então, eu tinha tirado até desodorante, ela estava usando o melaleuca. Eu falei assim, ué, você está usando melaleuca? Eu uso melaleuca com... Ai, gente, agora eu esqueci. Leite de colônia? Não. Eu não lembro qual é o outro produto. A via de administração que ela usa. Eu falei assim, mas o melaleuca, o treti, ele é anti-inflamatório. Não tem como você... Ela está fazendo tratamento, eu moro em Angra dos Reis, meninas, para as outras pessoas que não sabem, eu moro em Angra dos Reis. Ela estava indo para o centro do Rio, a 4 horas de distância daqui, para fazer tratamento, porque o tratamento aqui ela não estava tendo mais efeito. Ela ia uma vez por semana lá fazer uma medicação, porque o corpo dela estava totalmente inflamado, e ela não podia tomar um anti-inflamatório, porque ela está tendo uma reação. A partir daquele momento, ela tirou o lavanda da vida dela, tirou o melaleuca também. Com isso, a filha dela acabou de completar exatamente 1 mês antes de ontem. Então, essas banalizações, usa, é bom, vamos tirar o industrial, vamos partir. Ela falou assim, Alessandra, eu não quero mais saber de óleo essencial. Não é assim, não é os extremos, mas é com cautela, é saber, é entender, não é chegar ali e pegar o primeiro que chegou na frente, porque, é cheiroso, olha, toma esse cheirinho. Aí cai nesses problemas, aí cai nessa questão de derramar um vidro inteiro. Gente, nenhum perfume que a gente compra, a gente derrama o vidro inteiro, por mais que a gente gosta. Acho que é uma questão de bom senso também de cada um, sabe? Não é somente eu quero ficar bem. A gente compra um remédio, né, alopático. A gente não vai tomar o vidro inteiro para ficar bem de uma vez. É aos poucos. Então, é esse entendimento que precisa ser passado também para os usuários dos óleos essenciais. Entender que não é somente eu quero, eu vou lá, eu tenho, eu posso, eu uso da forma que eu quiser porque meu corpo aceita, mas o corpo cobra depois. Essa que é a questão. Já numa perspectiva de um fechamento, eu só queria recuperar um pouco em todo mundo, né, a ideia de que, possivelmente, gente, se nós temos como experiência no planeta 200 mil anos enquanto espécie sapiens no planeta, possivelmente nós estamos falando de um dos princípios mais fundamentais que mantiveram a capacidade de sobrevivência da espécie, né? Quer dizer, o cheiro, né, das coisas, né, ele alerta, ele desperta, ele produz a atenção, né? Assim, acho que no conjunto das nossas experiências empíricas, né, nós estamos falando de aromaterapia, portanto, a terapia a partir de aromas, mas isso só é possível porque nós temos, na nossa experiência humana, essa habilidade, competência, atributo, não sei nem que nome dar a isso exatamente, que é a nossa exposição e relação com os aromas da natureza, né? Da gente conseguir identificar o podre, o azedo, né? O fermentado, o fermentado e o azedo são próximos, né? O assado, o cru, né? A diferença do cru e do assado é incrível, porque o assado muda o cheiro das coisas, ele muda, né? Então, essa nossa experiência de ter mantido a vida também por
por esse um dos 5 sentidos, né? O Steiner, na antroposofia, trabalha com mais sentidos que 5, né? Mas esse é um sentido fundamental da nossa história, né? E aí eu só estava querendo fazer um pouco essa reflexão, assim, a que horas, como é o processo, né, da gente chegar a isso que a Valesca, né, nominou, do marketing olfativo, né? Como esse elemento da condição humana começa a ser efetivamente manipulado, né, de diferentes maneiras, inclusive na capacidade terapêutica, né, do cuidado de determinados sintomas, adoecimentos, acidentes, memórias, né? Todo mundo tem memória olfativa aqui, né? Assim, tem certos perfumes que são perfumes de uma geração, são perfumes de uma época, né? Que mudaram. Na minha adolescência era Giovanna Baby, era um perfume que raramente eu sinto esse perfume hoje, raramente. Mas naquela época era o perfume, né, que marcou a minha adolescência, né? Rastro também, lembra do rastro? Lembro. Lembro também. Então, eu só queria fazer essa reflexão, assim, né? A gente leu e discutiu um artigo que está tentando buscar evidências para o uso dos aromas no cuidado de pessoas com patologias ou problemas, ou seja lá o que for, e, de fato, nós temos um histórico, possivelmente, de 200 mil anos do uso dessa capacidade humana, né? E aí, quando a gente pensa dessa maneira, essa pesquisa, ela é demais de reducionista, né? Ela não dá conta de responder praticamente nada, né? Ela fica buscando coincidências quase, né? Então, eu sinto que estamos, assim, num grande momento desafiador de como fazer pesquisa multidimensional, né? Para não ficar nesse lugar reduzido do conhecimento, né? Mas, enfim, passo a palavra a você, Valesca, para fazer o encerramento. Bem, eu acho que com essa informação toda da aromaterapia, do que ela traz de bom e dos perigos, eu acho que eu finalizo com o que o médico alemão Paracelso já pronunciava no século XVI, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, acho que a aromaterapia é muito bem-vinda, desde que você estude sobre ela, entenda o que está acontecendo e ela não seja banalizada, né? Perfeito. Muito bem. Bom, pessoal, boa noite. Foi ótimo. Valesca, uma vez mais, parabéns. Foi ótima a sua apresentação. E nos vemos, então, 12 de dezembro, com um texto sobre hipnoterapia, que vai ser apresentado pelo Hermano. Certo? Fiquem bem. Obrigada, Valesca. Quem for de lavanda, use lavanda e durma bem. Quem não, use lavanda e durma bem mesmo assim, tá bom? Vou usar vetiver. É isso. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijos. Beijo.